Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a meditação da Paixão de Cristo. Hoje é a Quarta-feira Santa, também conhecida como Quarta-feira das Trevas, até mesmo porque é uma referência ao dia em que Judas trai Jesus. E é por isso que nós vamos começar a ler o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 53, que vai dizer: todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Antes de nós iniciarmos, eu vou inclusive desligar a minha câmera aqui para ficar a tela limpa. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Medite com fé e devoção, evite distrações e se envolva nesse momento que o Senhor está nos proporcionando. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Profecia do livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Vamos entrar nas estações da cruz, a famosa Via Sacra. E a primeira estação é Judas trai Jesus. Judas se reuniu com os principais dos sacerdotes e do Sinédrio a fim de entregar a Cristo para ser capturado e morto por ganância. Marcados, o coração de Judas, embora ele andasse com Jesus, ele já não era mais um coração convertido. Talvez em algum momento até teve uma conversão sincera de Judas, mas outrora ele acaba se desviando, ele acaba tocando na bolsa, e agora, devido à situação que ele estava envolvido ali com tamanho pecado, ele vai e trai aquele que seria a sua salvação. A segunda estação, Jesus no Sinédrio. Após ser capturado, Jesus é levado ao Sinédrio, local em que é interrogado e agredido. Enquanto os judeus negavam o Filho unigênito de Deus, os samaritanos o acolheram e o ouviram, recebendo a salvação de Deus. Essa referência aqui é aquela parte da mulher samaritana. Jesus vai, conversa com ela e no final ela sai contando para os samaritanos sobre um homem que disse tudo o que ela havia feito. E no final do capítulo 4, a Bíblia vai dizer assim, que os samaritanos diziam: nós agora acreditamos, não porque ela disse, mas porque nós temos visto e ouvido dele mesmo. Então, os judeus queriam matá-lo, os samaritanos estavam ouvindo, queriam acolhê-lo. É por isso que a salvação chega em Samaria, mas não chega para os israelitas. Vamos continuar aqui. Terceira estação, Pedro nega Jesus. Pedro, um homem que outrora disse que morreria por Jesus, agora nega-o, quando as outras pessoas o reconhecem. Após negar a Cristo e ouvir o galo cantar, Pedro se lembra das palavras de Jesus. Na verdade, Jesus olha fixamente para Pedro, o qual sai e chora amargamente. Marcados, esse trecho é uma conexão de vários outros trechos. Quando Jesus ele anuncia sua paixão, Pedro diz assim: mestre, se for preciso, eu morro contigo, mas eu não te deixo. E Jesus diz para ele: olha, em verdade eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, com aquele sentimento, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Quando chegou na ocasião, acontece.
Marcados, isso aqui nos mostra a misericórdia de Deus, porque Jesus no final perdoa Pedro. Depois ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, te amo. E Jesus pergunta por 3 vezes. E na última pergunta, Pedro fica meio entristecido. Talvez se lembra das negações e diz: o Senhor sabe de todas as coisas. Jesus não desistiu de Pedro porque Pedro negou Jesus. Mas Jesus mostrou para Pedro o que ele precisava mudar e o que ele precisava se arrepender e melhorar. Talvez é por isso que Jesus vai dizer: quando você se converter, vai e confirma os teus irmãos. Pedro, diz o Evangelho de Lucas, quando ele escuta o galo cantar, Jesus olha para ele fixamente. Imagina o olhar de Jesus para Pedro. Imagina o olhar de Jesus como se nós fôssemos Pedro. Na verdade, muitas das vezes, somos como Pedro. Negamos Jesus de diversas formas. Não precisa ser um simples não. Não precisa isso. Basta as nossas atitudes não condizerem com aquilo que Jesus pede, com aquilo que Jesus ensina. Que nós venhamos nos arrepender para não negarmos mais a Cristo. Vamos continuar. 4ª estação, Jesus perante Pilatos. Quando Jesus foi conduzido a Pilatos, conforme o costume da época, um criminoso deveria ser solto. Na ocasião, Pilatos ofereceu Barrabás e Jesus. Os que estavam ali escolheram seu destino ao escolherem Barrabás. Imaginem só, marcados, Jesus com tantos benefícios que ele fez. Libertou aquela mulher que há 18 anos era vítima de um demônio, o qual fazia ela andar encurvada. Ressuscitou a Lázaro. Aquela família que passava com um filho jovem morto. Jesus vai, toca nele e ele volta a viver. O tanto de curas, libertações, o cego de nascença, aquele homem que há 38 anos não andava e ele queria que alguém colocasse ele dentro do tanque lá em Betesda, que significa casa de misericórdia. Mas Jesus vai até ele, o cura e diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Muitas das vezes nós não sabemos escolher o que de fato precisamos escolher. É por isso que nós precisamos sempre depender de Deus, consultar a Deus, para que a gente escolha aquilo que de fato é a melhor opção, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Vamos continuar aqui a nossa meditação. 5ª estação, Jesus é condenado. Em certo momento, Pilatos pergunta para os que ali estavam o que queriam que fosse feito com Jesus. Momento em que um coro começa a dizer: crucifica-o. A mulher de Pilatos o adverte, dizendo para que ele deixasse Jesus em paz, pois na noite anterior ela havia sofrido muito por causa dele, reconhecendo que Jesus era inocente e justo. 6ª estação, espinhos e coroação. Após a multidão escolher a crucificação de Jesus, Pilatos lava as mãos e diz: sou inocente do sangue deste homem. Porém, entrega Jesus para ser crucificado. Os soldados, após isso, conduziram Jesus ao quartel, local onde toda a tropa se reuniu, e zombavam de Jesus, colocando nele um manto vermelho, o coroaram com espinhos, lhe deram caniço como se fosse um cetro e diziam: salve, rei dos judeus. Cuspiam nele e lhe batiam com um caniço. 7ª estação, Jesus toma a sua cruz. Após todas essas humilhações, Jesus é levado para tomar sua cruz e ser crucificado. O trecho: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, já se referia a esse momento de dor que Jesus passaria.
Oitava estação: Simão Cirineu e Jesus. O cansaço durante o trajeto fez com que os soldados pegassem um homem de Cirene, chamado Simão, para ajudar a Jesus a carregar a cruz. Marcados aqui, vamos fazer uma breve pausa. E a meditação, a reflexão é: como não estava Jesus nesse momento? Ao ponto de terem que pegar um homem que não tinha nada a ver com aquilo, mas também uma conexão com aquele trecho que disse: alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Simão de Cirene não queria pegar aquela cruz, mas ele estava pegando aquela cruz, negando a si mesmo e seguindo, de certa forma, Jesus até o Calvário. Marcados, imagina a situação em que Cristo já se encontrava naquele momento. Como estava o seu corpo? Como estava toda a sua estrutura ali já machucada? Um filme que retrata muito bem isso é aquele filme A Paixão de Cristo. Que isso possa nos despertar sobre aquilo que Cristo fez. Não porque fosse necessário, talvez. Porque se Deus quisesse, com uma palavra, Ele restaurava tudo. Mas o sacrifício nos mostra a profundidade do amor de Deus. Quando você não se sentir amado, lembre-se da paixão de Cristo. A palavra paixão, ela é uma palavra que ela não tem uma conotação muito boa. Quando uma pessoa diz paixão, é sempre algo que ultrapassa os limites da razão. A única parte em que a palavra paixão aparece como algo bom é na paixão de Cristo. Porque é como se Deus rompesse todos os limites da racionalidade para mostrar o amor dele por nós. Quando você se sentir só, se sentir rejeitado, se sentir desvalorizado, se sentir não amado, lembre-se daquilo que Cristo fez por você naquela via sacra até a cruz. Vamos continuar aqui a nossa meditação. Nona estação: a crucificação. Enfim, chegaram no lugar chamado Gólgota, o famoso lugar da caveira. Lá, os soldados queriam dar vinho misturado com fel para Jesus, o qual, após provar, recusou-se a beber. Então, crucificaram Jesus. Salmo 69. O insulto me partiu o coração, não suportei, desfaleci de tanta dor. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. 10ª estação: humilhação na cruz. Após o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele e tiraram sortes. Por cima da cabeça, colocaram uma acusação contra Jesus, dizendo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Um dos ladrões que havia sido crucificado com ele também zombava, bem como os que ali estavam acompanhando toda aquela cena. Salmo 22. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Vamos ler todos juntos mais uma vez esse trecho desse salmo. Vamos fazer como se fosse uma oração, como se estivéssemos ali com Cristo naquele momento. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. 11ª estação: Jesus, sua mãe e seu discípulo.
Jesus entrega sua mãe aos cuidados do discípulo o qual amava. Maria, provavelmente, já era viúva e agora é dilacerada pela dor da perda de seu filho, o qual cuidou com tanto amor e carinho, mesmo sabendo da missão que o aguardava. Marcados, sei que muitas pessoas têm um preconceito enorme quando a gente fala de Maria de Nazaré, mas não tem como a gente fazer uma estação como essa e não falar sobre ela, porque ela foi a mulher que disse sim quando o anjo apareceu para ela. Ela fala: sim, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Muitas coisas ela não entendia, mas ela guardava todas elas no seu coração. Maria tem muitas coisas para nos ensinar. Maria tem muitas coisas para trazer para nós. É hora de a gente deixar um pouco do preconceito sobre Maria de Nazaré e falarmos dessa santa mulher de Deus, que foi a porta de entrada para o Salvador neste mundo. Nós falamos de Ruth, Noemi, Esther, Sarai, Sara, tantas mulheres. Por que não falamos de Maria? Porque isso, porque aquilo. Não. Maria, de todas as mulheres do mundo, foi a única digna de ser achada, a qual daria luz ao Filho de Deus, que seria a salvação. Olha, eu sei que nós temos mães, mas nenhuma delas foi digna de trazer ao mundo o Filho de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então devemos dar o devido valor a Maria e se importar também, porque essa dor que ela sentiu é uma dor que muitas mães também sentem quando estão vendo seus filhos perdidos nas drogas, nas bebidas, ou até mesmo no leito de hospital ou em outras situações. Que nós venhamos nos livrar de toda forma de preconceito em relação a essa mulher, porque ela sim é de fato uma grande mulher de Deus. Vamos dar continuidade à nossa meditação. Já estamos chegando ao fim das estações. 12ª estação, está consumado. A partir do meio-dia, as trevas cobriram a terra. Jesus recita o salmo que diz: Deus meu, por que me abandonaste? Em seguida, Jesus diz: está consumado. 13ª estação, Jesus entrega o seu Espírito. Após a fala, está consumado, Jesus entrega o seu Espírito ao Pai e morre. Naquele momento, um terremoto acontece. O véu do templo se rasga, de cima a baixo. O centurião e os que ali guardavam Jesus ficavam cheios de temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E assim se cumpriram as Escrituras que dizem a respeito de Jesus, o Filho de Deus: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Leitura do Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. Leitura do Salmo 34, dos versos 18 ao 20. Leitura da profecia de Zacarias. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Leitura do Evangelho de João. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem retirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas,
Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassar. Marcados, uma breve parada aqui, uma breve pausa. Quando uma pessoa ela era crucificada, ela ficava ali muitas das vezes dias, porque elas eram mortas, crucificadas, mas a crucificação em si não era o motivo da morte. Então muitas delas morriam ali por falta de hidratação. O sol vem, bate no corpo da pessoa, e etc e tal. E uma das formas de acelerar a morte era quebrando as pernas, porque naquele momento da crucificação, aquela posição atrapalhava um pouco a respiração dos crucificados. Então, muitas das vezes eles conseguiam se apoiar no pé, erguer-se um pouco e conseguir puxar o ar. Era isso que acontecia. Então, para que eles não conseguissem puxar o ar e morressem logo, vinham os soldados e quebravam as pernas a fim de acelerar a morte. Ou seja, era como, não digo o que é, mas era como se a causa da morte fosse por asfixia. Na verdade, os crucificados não conseguiam respirar e acabavam morrendo ali por esse motivo. É por isso que os judeus pediram ali para quebrar as pernas, para acelerar todo o procedimento ali, todo o processo, para que os corpos não ficassem na cruz no sábado. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Dos ensinamentos de João Crisóstomo, queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano e marcai as portas com seu sangue. Você pode conferir em Êxodo capítulo 12 isso. Que dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar um homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Mas a profecia cristã ainda dizia: quando ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Leitura do Evangelho de Mateus. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo,
vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Mateus capítulo 28, versículos 5 ao 10. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Chegamos no final da nossa meditação da paixão de Cristo nessa quarta-feira de trevas, essa quarta-feira das trevas. Foi uma forma reduzida, melhor dizendo, e adaptada, cerca de, talvez nem 30 minutos, mas de um peso espiritual, de uma importância muito grande. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like, se inscreva no canal também. Sei que é chato pedir isso, mas isso faz com que o canal ele cresça. Que você possa lembrar de tudo que Jesus fez. Se for o caso, medita de novo nessas estações. Se for o caso, faça de novo. Venha novamente. Acesse novamente este vídeo. Nós estamos caminhando para o Tríduo Pascal, bem como o fim da Quaresma. Que o Senhor ele possa ter liberdade para agir em nossos corações. E que a gente venha dar liberdade para que o Espírito Santo nos convença de todo o pecado e nos eleve a um nível, espiritualmente falando, além do que nós já estamos. Se você se encontra afastado dos caminhos de Deus, esse é o momento de você voltar. Eu sei que muitas das vezes nós sentimos que, poxa, eu não sou digno de voltar, caminhar com Deus. E na verdade, se a gente pensar assim, ninguém é digno. E o Senhor ele me deu um sonho, e no sonho ele falava assim, que nós não podemos julgar as pessoas porque elas vão para a igreja em um determinado momento, porque aquele momento é o momento que muitas delas encontram com Ele. Então eu quero dizer para você, Cristo está a te esperar. Este sacrifício também inclui você. Ele só está esperando uma decisão tua de ir até Ele. Eu fico por aqui até o nosso próximo encontro, que eu sinceramente não sei quando será, mas eu não pretendo deixar o canal. Mas que Deus nos abençoe. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para que a gente venha encerrar esse momento? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem todos com Deus e até mais.